Esta é a segunda edição da PPT Party, esta festa onde todo mundo é palestrante, né? Então um aplauso para a segunda edição da PPT Party. E a PPT Party, pues não sei, é uma forma que eu vejo como se fosse um karaokê de speakers, né? O que você acha, mano? É isso, verdade? Então aqui na verdade pues, não tem muita regra, a regra basicamente é que vocês têm 3 minutos para fazer uma apresentação aqui do tema que vocês quiserem, beleza? E também pues, a ordem de participação é meio que num karaokê também, verdade? Então vamos... Pronto, obrigado. Bom, agora vamos dar a apresentação também a outro veterano do PPT Party, o Rafa, um aplauso para o Rafa. Boa noite, meu nome é Rafael e o tema da minha apresentação vai ser como chegar ao homeschooling. Para quem veio na primeira edição já sabe o tema, mas eu fiz uma outra apresentação diferente. Bem, tudo começou mais ou menos ano passado. Ano passado eu estava estudando numa escola tradicional, aquele modelo de conteúdo, ler e obedecer. Mas eu tava na minha zona de conforto, tipo, o tempo passa, mas nunca vai chegar a hora, assim. Só que aí, no final do segundo semestre do ano passado, eu descobri que minha infância acabou. Porque eu tinha que escolher entre um colégio técnico ou um colegial normal, e eu não fazia a mínima ideia do que eu queria fazer na minha vida. E eu olhei aquela lista de cursos e eu falei, meu Deus do céu, para que serve essa bagaça toda? Bom, mas meu pai me ofereceu uma opção, o homeschooling. Eu achei incrível, mas eu fiquei com medo, muito medo. Aí eu me deixei levar pela influência dos outros e eu, quando eu cheguei com os meus pais, falei, olha, eu quero fazer um curso técnico, é isso que eu quero, não quero homeschooling. Beleza. Porém, mais tarde, meu pai chegou pra mim e falou, Rafa, eu sei que não é isso que você queria, você não estava animado como falou aquilo, mas beleza, decisão é sua. No dia seguinte, eu fui fazer o acaso, no dia seguinte eu fui fazer um curso no Sesc Belenzinho, aí, isso é bem acaso mesmo, eu acredito no acaso. Eu estava voltando no curso com, esse é o meu colega, com meu colega do curso, aí a gente começou a conversar, eu perguntei pra ele, onde você estuda? Ele falou, eu faço homeschooling. Peraí, tu conhece uma escola chamada Conlara? Sim, a Conlara que dá suporte a estudantes homeschoolers. Eu só lembro que eu fiz umas milhões de perguntas pra ele, quase saí na mesma situação que ele. Cheguei em casa, quase quebrei a porta de casa, contei para os meus pais que eu queria fazer homeschooling e minha mãe não curtiu muito a ideia no início, pra falar a verdade. E meu pai levou a morar na vida dele, mas tô bem agora. Bom, agora que eu, como estudante de homeschooling, eu me sinto mais independente, livre e feliz. Comentário rápido. Mês passado ocorreu um encontro lá em São Paulo, lá reuniu vários alunos homeschoolers e eu lá eu conheci minha tutora, que é de Portugal. Esse é o slogan da Conlara. Bom, vou fazer uma pergunta rápida. Qual desses 2 caminhos vocês escolheriam? Bom, provavelmente as outras pessoas falaram para você escolher esse caminho aqui. Por quê? Porque é o caminho mais estável, é o caminho que é seguro. Porém, eu decidi seguir esse caminho aqui, que é o do homeschooling. O homeschooling não é sofrer. O homeschooling é um caminho, como posso dizer? Um caminho que tem mais desafios, mais dificuldades, mas a cada novo desafio eu aprendo alguma coisa nova. Os meus erros eu evoluo cada vez mais. E também, todo dia eu acordo, eu posso aprender alguma coisa nova e nunca sei o que eu vou fazer no dia. Bom, de vez em quando eu sei o que eu vou fazer no dia.
agora vamos dar o passo ao Márcio e seus maravilhosos origamis. Um aplauso, Márcio. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui e falar depois do meu filho, né? Que é um homeschooler. Bom, hoje eu vou falar sobre o Ikigai. Quem já ouviu falar dessa palavrinha, Ikigai? Esse livro é maravilhoso. É o Ikigai, fala sobre propósito de vida. E eu tenho um propósito muito bacana, inclusive estou vestindo a camisa do propósito, origami.club. Por favor, depois visitem o site. O que é o Ikigai? É uma mistura, é uma interseção de paixão, missão, profissão e vocação. Mas o que é paixão? É tudo aquilo que você ama e aquilo que você é bom de fazer. Isso é origami. Eu tenho feito origami insanamente onde eu vou. Adoro fazer origami, Makerfest. E a gente faz por paixão, porque uma carinha dessa aqui não tem preço. As crianças, quando elas veem origami, é incrível. Aliás, voltem a ser crianças, né? Porque criança é um barato. E aquilo que você ama e aquilo que o mundo precisa, que é uma educação mais engajadora, é o que o mundo precisa, é a nossa missão. E a minha missão é levar o origami para todas as escolas do Brasil e do mundo, quem sabe, através de uma educação mais engajadora. Essa foto aqui é do TED São Paulo, com a Helena Grécia, que é a organizadora do TED São Paulo. E aquilo que você é bom de fazer e as pessoas te pagam é a nossa profissão. Eu também estou transformando o origami, dentre as milhares de coisas que eu já faço, em profissão. Aqui é no Sesc São Carlos, eu fiz uma oficina de origami. Aqui no Colégio Degraus, que eu fiz uma palestra mais oficina de aviões de origami. E aqui é na Escola da Vila, onde eu fui fazer oficinas de origami. Então está começando a virar uma profissão também. E aquilo que o mundo precisa e aquilo que você é pago para fazer é a nossa vocação. E cara, origami e luminária é fenomenal. Quem de vocês já viu luminária de origami? Então, isso daqui é maravilhoso. Agora eu estou testando os origamis bem gigantes, assim, tipo com plástico, PVC. E aqui foi o mais interessante. O meu sonho era fazer palestra na Campus Party. Até hoje eu ainda não fiz palestra na Campus Party, mas eu fiz algo muito mais legal do que palestra. Oficina excelente. Vamos ver se o pessoal gostou. E aí, pessoal? Aqui foram 40 pessoas. Eu juro que eu achei que ia dar errado, porque eu tinha estimado que eu vi no máximo 20, apareceram 40. Eu ensinei a fazer um origami que não é nada básico. Eu ensinei a fazer esse origami aqui. Eu confesso que achei que ia dar ruim, né? Como dizem, mas deu certo. Eu ensinei todo mundo a fazer. Isso é o Ikigai. E para fechar aqui essa palestra, quando você consegue juntar tudo isso, acho que eu tenho conseguido nos últimos anos. Um agradecimento aos meus pais, têm mais de 80 anos, inclusive eles estão aqui em São Paulo. Eu sou um japonês baiano, tá? A gente voltou de lá ontem. Eu achei essa metamorfose de eu sair da caixinha, como o Rafael e o... como é seu nome mesmo? O Cadu falaram, a gente tem que sair, destruir a escola tradicional e criar essa nova escola. E aí eu coloco uma frase para vocês refletirem, que é de uma grande amiga, que me colocou na direção da educação em 2013, que é a Sabrina de Campos. Queria que vocês dormissem com essa frase. Qual é o talento que vocês podem oferecer para o mundo? É isso aí, que a força esteja com vocês. Obrigado. Eu vou cronometrar aqui para fazer o... Mais um, 2 e 3. Outro 5 do... Ah, bom. Bom, galera, meu nome é Eduardo. Eu decidi que eu vou fazer uma trilogia. Então, a primeira foi sobre Bauru, que é a cidade que eu nasci. A segunda apresentação se chama Se Essa Rua Fosse Minha. Eu vou contar a história das ruas em que eu morei. Então, eu morei nessas 3 cidades nos últimos 10 anos. Então, eu dei uma passeada por aí. E eu vou falar de 5 ruas que eu morei. A primeira é a rua Siqueira Campos, que eu morei lá em Bauru de 98 a 2011. E é essa rua aqui, nesse lugar que é o bairro, bem bairro mesmo. Quem foi Siqueira Campos? Foi esse cara aqui, esse que eu estou mostrando laser. Ele foi um dos tenentes da revolta do Forte de Copacabana, no começo do século XX. Eles saíram do forte aqui, ficaram lá aquartelados, depois eles seguiram pela Avenida Atlântica até o leste, e eles fizeram trincheira aqui, e foi aonde eles não aguentaram mais a pressão da República e cederam. Hoje a rua chama Siqueira Campos, lá não lembro por causa disso.
Passando disso, tem também o Parque Trianon, que é o Parque Interesse Veracampos. Então a gente não sabe, mas está aí no nosso dia a dia também, nesse carro. Depois eu fui morar lá em Curitiba, na rua Desembargador Westphalen. Esse cara é essa rua aqui, que era bem em frente à universidade que eu estava lá, então bem simples. E era esse cara aqui. Não era demais, ele era um desembargador. Então, desembargava, fazia essas coisas de desembargador. E ele viveu de 1947 a 1923, quando ele faleceu catatônico lá em Curitiba também. Na cidade de Lapa, na verdade, do lado de Curitiba lá. Todo lugar tem uma Lapa, né? Tem São Paulo, Rio, em Curitiba tem a Lapa também. Depois da Avenida 7 de Setembro, que eu morei de 2002 a 2017, e não tem muito o que falar, né? É bem em frente à faculdade, também eu mudei de um quarteirão para o outro, na verdade. E tá aí o quadro do Pedro Américo, que vocês podem olhar e contemplar, foi isso que aconteceu no dia 7 de setembro, ou pelo menos é o que dizem. Depois eu vim para São Paulo no ano passado e eu fui morar na rua Cristiano Viana. Cristiano Viana, lá em Pinheiros, né? As pessoas conhecem a rua. E tem uma coincidência que eu descobri nesse site de árvores genealógicas, que Cristiano Viana nasceu no dia 30 de abril de 1857. E eu também nasci no dia 30 de abril, só que de 1991, então 100 e caralho depois. A rua foi aberta em 1894, né? Ele era de Santos, e ele foi um dos fundadores da Associação Comercial de São Paulo. Resumindo, foda-se. Cristiano Viana foi esse cara aí, ele tinha empresa e essas coisas, era um burguês qualquer. Por último, a rua onde eu moro hoje, que é a rua Conde de Irajá, lá na Vila Mariana. Essa rua aqui fica bem pertinho da estação Vila Mariana, da Chácara Clabim, que é ótimo morar no meio de duas estações de metrô. E era esse cara, ele era padre. Ele foi o 9º arcebispo do Rio de Janeiro. Ele era o Dom alguma coisa que virou Conde de Irajá. Ele era capelão do imperador, ele era um cara pica, assim. Ele foi 3 vezes deputado e tal. E aí deram uma rua de 2 quarteirões em homenagem a esse cara. Aí a história dele. Ele foi capelão mor do Dom Pedro I, ele Dom Pedro II. Ele sagrou a bênção nupcial com Dom Pedro II, então fez o casamento dele lá e tal. Nasceu no Recife e foi 3 vezes deputado, um monte de coisa aí. Eu peguei vários estados desse site, que é bem legal, o dicionário de ruas.prefeitura. Então existe um dicionário das ruas de São Paulo, da onde elas são, a origem e quando foram abertas as ruas. Sugiro que vocês olhem. Então, se essa rua fosse minha, eu mandava lá no Milhares Pedrinhas de Brilhante. Muito obrigado, gente. Esta é a apresentação de datas de Neil Bailey. Um aplauso para o David. Bom, esse é um tema que não é tão diferente, mas acho que é importante falar um pouco sobre dados, né? Todo mundo tem falado bastante sobre dados, mas a gente de fato não sabe como é que usa isso profissionalmente falando, né? Como é que é o cenário de dados hoje em dia, né? Então, hoje eles nunca tiveram todos disponíveis, né? Hoje você vai do celular, através, né, da geladeira que está capturando alguma informação, da porta que abre, tudo viram dados, né? E peguei alguns artigos aqui do Google, que falam que em breve os dados vão fazer parte da valoração das empresas, né? Também fala que estão entrando na parte de smartphone de baixa renda, na capturação de informações. A Gartner fala também que nos 2 últimos anos foram produzidos 90% dos dados do mundo, né? E pegando até um dado aí de mercado, a IUS, uma empresa super disruptiva e nova, que todo mundo conhece, né? Ou grande parte, eles tomam qualquer tipo de decisão através de dados, né? As decisões de marketing, enfim. E até o Donald Trump, recentemente, através da Cambridge Analytica, conseguiu influenciar, né, os eleitores através de dados, né? Mas beleza, e na prática, como é que a gente usa essas informações, né? Ou seja, como é que isso pode ajudar a gente, né? Hoje a gente tem uma série de empresas, seja uma empresa gigante ou startup ou qualquer tipo de empresa, com uma série de informações na mão, mas não sabe muito o que faz, né? Então, como é que a gente pode usar essa informação de alguma forma para crescer profissionalmente? Então, essas informações elas estão bastante disponíveis, mas tornou a decisão bastante complexa também, né? Mas a gente também tem uma grande oportunidade para crescer profissionalmente, ou para desenvolver um novo negócio, uma série de outras coisas.
E aqui é um landscape de todas as empresas do mundo desse ano que estão trabalhando com dados, seja infraestrutura, analytics ou qualquer outra frente, né? Então, ou seja, tem muita gente chegando nesse pilão, né? E aí eu pensei em 5 frentes de integração de dados para você entender um pouco como é que isso funciona, né? Então, primeiro é o people first, né? Então todas as pessoas têm o conhecimento de negócio e vão disponibilizar de alguma forma esses dados e ajudar você a compreender. Depois é o foco, é você entender o que de fato faz sentido você analisar para ter algum insumo relevante. Depois você vai contabilizar essas informações para poder trabalhar com isso e chegar a uma visão centrada em dados. Tem que ter uma capacidade para processar esses dados, né? Uma ferramenta bacana para poder processar um movimento de dados, para no final você começar a tomar decisão baseada em dados, né? E aqui é um cenário onde muitas vezes a gente se encontra, né? Que desculpe um pouco, mas hoje a gente tem uma série de informações, a gente tem problemas de vendas, com perda de cliente, com muito volume de ligações, e aí se você consegue organizar tudo isso e tomar decisão baseada em dados, você vai conseguir atender melhor o cliente, você vai conseguir de alguma forma fazer um produto mais assertivo e consequentemente ter uma melhor performance da sua empresa, do seu mundo profissional, qualquer outra frente através de dados, né? É isso, gente. Ao Cadu. Um aplauso, Cadu. Terminando de carregar, eu posso ficar aqui, não vai interromper nada. Bom, gente. Aqui? Isso. Bom, gente, então eu vim falar um pouco sobre educação por vingança e a destruição da escola. Calma. Eu sei, é foda. O que vocês devem estar pensando é que eu penso algo parecido e vocês não necessariamente estão errados. Mas quem falou isso foi o José Pacheco, na minha opinião, o maior educador vivo, que ele coloca que as pessoas entram na educação por 2 motivos, amor ou vingança. Ou elas amam a função da educação, elas têm em si, dentro do coração, que aquece uma vontade de fazer educação e trocar com as pessoas conhecimento, ou você passou por um processo de merda e agora você faz questão de voltar e querer mudar isso. Bom, eu sou um garoto que nasceu em Nova Almeida, no Espírito Santo. É uma cidade de 3.000 habitantes, então é bem diferente. Eu lembro, por exemplo, não sei quem não é paulista aqui, mas eu lembro certinho do primeiro dia que eu cheguei em São Paulo. Eu tenho na minha memória, como se fosse agora, a minha primeira entrada na Marginal e eu olhando aquelas coisas saindo de Nova Almeida. Eu nasci em 1990, no caso sou esse rapazinho aqui, lá em Nova Almeida, e tinha uma vida pacata. Papai trabalhava na plataforma de petróleo, ficava 20 dias no mar, 20 dias na terra, e a gente ficava curtindo a praia, né? Eles tentaram me dar uma religião cristã e tal, no caso eu sou esse rapazinho no dia da... Como é que é o nome? Primeira comunhão e tal. E, bom, eu vim para São Paulo e lá fui eu para a escola, né? Bom, minha primeira escola falou que eu não me adaptei muito bem. Eu nem lembro, para ser honesto, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, mas o fato é que eu não me adaptei muito bem para ela. E aí, bom, eu sou educador hoje em dia, eu vejo mais ou menos assim, que é o jeito que a escola tradicional quer que a gente aprenda, né? Eles vão entuchando o conteúdo e uma hora vai. Segue falando, manda todo mundo calar a boca e uma hora essa merda vai entrar na cabeça do moleque. E tudo baseado numa linha militarista, né? Que nasceu no exército franco-prussiano, para disciplinar as pessoas, né? E aí a desculpa para minha expulsão foi: apresente um comportamento questionador e não respeite hierarquias escolares. E eu tenho isso por escrito e dá vontade de emoldurar, assim. Bom, e aí naquela época eu estava buscando referências, né? E aí eu fui para o Madre Cabrini, inclusive do lado de onde você mora, na Vila Mariana, e aí eu tinha um plano, que eu queria de fato tacar fogo na escola. E aí dessa vez eu fui expulso, e eu assino embaixo da minha expulsão, assim, foi foda. Eu poderia ter me machucado, poderia ter machucado pessoas, não foi um negócio legal de se fazer, mas eu fiz. Aí eu fui para a escola do bairro, que era aquela escola que só tem moleque que repetiu ou que foi expulso de outros colégios, né? Como eu achei que ia ser, eu achei que ia ser a maior treta que a Lapa já tinha visto na vida, porque era eu, todo atentado da vida, um bando de repetente de tudo quanto é colégio. Falei, pronto, é agora que vai dar merda. Como foi? Foi uma questão mais assim, eu fiz meus amigos da vida, hoje em dia sou padrinho de casamento, tenho um doente tatuado na perna com mais 5.
E aí eu tive uma ideia nesse colégio, que era simplesmente jogar o jogo. Eu não precisava estudar o ano inteiro. Eu só precisava chegar na segunda época, que é a recuperação da recuperação, e estudar. E aí quando eu estudava para a recuperação da recuperação, chuva, eu tirava 10 em física, mas eu estudava 2 semanas por ano. E aí eu me formei. A partir disso eu me sentia pronto para entrar no mercado de trabalho, né? E nesse momento eu decidi voltar para dentro da escola. Que eu falei, porra, foi tão ruim que eu acho que é lá que eu deveria trabalhar. Aí, bom, passou uns anos, eu fui aprovado como Google Certified Innovator, que é um projeto da Google que procura relações inovadoras da educação. E fui dar uma palestra do projeto que eu faço em São Mateus, que estava na última, soube um pouco mais, lá em Stanford, né? No Congresso de Inovação Pedagógica, tudo mais. Eu atuo fazendo jogo semântico, que é uma estrutura de design thinking junto com análise semântica e análise linguística para fazer consultoria com empresas e escolas. E trabalho com formação de professores. E aí eu volto ao tema da educação por vingança. A grande questão é como eu voltei, né? Em vez de voltar explodindo, eu voltei de um jeito um pouco diferente. Porque o professor é protótipo dos seus alunos, né? Eu escolhi esse livro justamente porque ele fala como é patético as pessoas tentarem controlar as outras, assim. E o Coringa trouxe ele justamente para combater isso, assim. Eu trabalho atualmente com educação significativa, sendo amigos dos meus alunos e buscando um processo caloroso entre a gente, onde a gente constrói junto as aulas. E é isso, galera. Muito obrigado. Acho que como vocês podem perceber, eu sou a Natália Monteiro, né? Como é a primeira vez que eu venho aqui para apresentar uma coisa, eu decidi fazer uma apresentação pessoal. E vamos lá, vocês acham um pouquinho interessante, né? Natália da Casa Monteiro, ela lá do seu nome, nascida na Tormenta Paulistana, não magra, mãe de fãs pop, aqueles bonequinhos do caralho que não deixam a gente viciar. Quebradora de pessoas no bate-cabeça, porque eu sou meio punk, assim, alguma coisa assim. Mãe dos conteúdos e de tiradas publicitárias, trabalho com publicidade. Calize das pickups, de noite sou DJ também. Rainha dos trocadilhos, das séries e filmes sangrentos que desgraçam a mente, talvez seja um problema. De programas de culinária, viciada no Chelsea, Masterchef e todas essas coisas. De desenhos animados antigos, Pica-Pau, Muppets, essas coisas. Shows de rock, que eu não saio deles, protetora dos filmes do Tim Burton, sim, muito. Essa montagem foi o meu mozão que fez, ele vem sempre pra cá, mas hoje ele não pode vir, né? É que eu gosto muito de alpacas também, vocês vão ver pra frente. Eu sou jornalista por formação, mas nunca, não é que eu nunca exerci a profissão, eu vou contar pra vocês depois, mas eu acabei caindo de paraquedas na publicidade, sou redatora hoje em dia também, um pouquinho de planejamento estratégico e já sou DJ há uns 15 anos, mais ou menos, por aí nas festas de rock principalmente. Eu esqueci de explicar, esse livro aí em cima eu tenho uma participação nele, ele fala sobre o signo de Gêmeos. São várias histórias que um amigo meu da faculdade fez um blog e ele se tornou livro e tem uns 3 textos meus nele. Então, tenho muito orgulho disso aí. Eu sou muito amante da música, eu vivo a música de todos os jeitos possíveis. Eu sou daquelas que compra CD, compra disco, vou em show, vejo documentário, tudo. Desculpa a palavra eu falo também pra caramba. Eu sou resenhista num site que já tem 19 anos, que é o Zona Punk. Eu escrevo resenha de shows, de livros, de filmes, tudo voltado para o rock e suas vertentes. E por último, eu coloquei algumas coisinhas que eu sou apaixonada, que é pelo Tim Burton. Eu fui na exposição dele 500 mil vezes, tirei foto dele, tem autógrafo dele, todas essas coisas. Sou aficionada no Sherlock também, no Sherlock Holmes, tanto nos livros quanto nas séries. Tive a oportunidade de ir para Londres, conheci um museu, tirei foto com a estátua, tudo mais. Os vinis que eu falei que eu amo comprar, compro novo, velho, adoro. Amo bichos de todas as formas, mesmo menos barato que barata não é bicho, é monstro. E eu gosto muito de passear, de experimentar coisas novas, de ler.
e de me maravilhar com as novidades que o mundo pode oferecer pra gente. Assim, eu sou bem otimista quanto às coisas boas que eu posso conhecer durante a vida. Assim. E aí é isso. Obrigada. Ótimo. Então, parados? Próximo. Igor, então, sala tua. Vindo. Bom, boa noite, pessoal. Queria primeiro começar já pedindo desculpa, porque eu fiz a apresentação meio de última hora, praticamente no caminho daqui. Eu vou falar, acho que, de um dos temas mais sérios da noite mesmo, que é o macaco Trails. Primeiro vamos falar do que está fora de escopo, né, do que a gente não vai falar hoje. A gente não vai abordar nenhuma questão de crime ou questões legais. A gente não vai abordar o uso de entorpecentes, nem a espetacularização da morte que ocorreu em volta desse primata e nem qualquer outro tipo de ilícito. Então vamos tratar aqui numa ordem não cronológica tudo isso. Bom, para quem não sabe, o Twelves ele é conhecido também como o macaco de estimação do latino. Ele faleceu esse ano. E uma coisa que me despertou muita curiosidade é que ele nasceu em 12 de 12 de 12. Acho que a razão do nome dele eu achei ótimo. E assim, ele era muito famoso, né? Já quase 140 mil seguidores no Instagram. Ele inclusive alcançou uma fama maior do que a do latino, e depois disso a gente vai abordar um pouquinho. Ele tinha um estilo de vida participava assim, em muitos eventos sociais, ele tinha uma babá, ele tinha cama, brinquedo, comia pudim diariamente. Ele assim, foi muito questionado também na questão de vaidade também, porque ele prezava muito pelos cuidados pessoais. Participava sempre num círculo de celebridades, tinha uma questão indumentária, assim, a roupa dele sempre muito bem alinhada, e é um macaco de muitas habilidades. Eles falam um pouco do talento dele, né? Assim, acho que essa parte da luxúria, sexo, drogas, talvez a gente não vai entrar muito em detalhe, mas era presente na vida desse macaco. E inclusive muitas polêmicas, porque diz a lenda que o latino cuidava muito mais desse macaco do que dos 9 filhos dele. Então, enfim, aconteceram algumas coisas em volta disso. Se ele fosse um humano, ele estaria completamente atendido pelas necessidades básicas de Maslow. Então, ele vivia realmente uma vida assim, para um humano, uma vida muito boa, mas ele também era considerado um filho pródigo, apesar de todo esse amor e devoção do latino em volta desse macaco. Inclusive, isso daí é uma tatuagem que o latino fez no braço. O Twelves, ele sempre empregava esportes no sentido de fugir, inclusive isso infelizmente culminou no triste fim dele. Esse foi a primeira fuga dele, né? Ele no final foi capturado de volta, né? E depois voltou à fama, né? Era um vídeo do latino fazendo uma entrevista e tudo, e o pessoal comentando, né? Podia chamar só o macaco, vocês ficam, enfim, vocês no dia da banana vai passar doença pro animal, porque vocês estão comendo a mesma banana que ele. Gostei do macaco, mas esse latino é o animal dele. E esse daqui que eu achei maravilhoso, os animais são fantásticos. Esse macaco é um dos poucos que beija o latino sem interesses financeiros. A natureza é incrível, né? E isso daqui prova, estatisticamente, a relevância que o Twelves tem sobre o latino. Então você vê que no Brasil todo, eu não sei por que esses 3 estados são tão interessados nesse macaco com expressão. E o Twelves, assim, disparado, muito mais relevante do que o latino. Infelizmente, acho que todo mundo aqui deve saber, assim como o Brasil todo está ciente disso, a gente, infelizmente, o mundo perdeu a instância física do Twelves esse ano. Mas, assim, fica para a eternidade, né? E ele virou uma joia. Então, o latino já declarou que vai usar o Twelves sempre, junto com ele. Achei essa frase bonita, mas eu só coloquei porque eu queria usar Comic Sans na apresentação, porque era um sonho. Obrigado, pessoal. A última apresentação deste bloco, e estamos
bloco de carnaval em 2017 que chama Siga Bem Caminhoneira. E a gente fala que o bloco é um espaço para as mulheres se sentirem livres, empoderadas e seguras no carnaval. Mas na verdade eu criei um bloco porque eu queria me divertir. E eu achei que ia ser uma coisa meio diversão, festa e tal. E o resto do ano eu ia ficar tranquila na minha casa. E o primeiro ano foi super isso, foi fácil. A gente tinha 1000 pessoas no dia da apresentação. E no segundo ano ficou um pouquinho maior, a gente tinha entre 10.000 pessoas, que o Datafolha ia ser, eu vou falar mais ou menos isso para vocês, mas na verdade eram 5. Essas são fotos do primeiro ano de carnaval, a gente preza muito pela liberdade dos códigos e pelo amor entre mulheres. Mas aí esse ano eu descobri que o bloco era muito mais que isso, ele é muito sobre feminismo, sororidade, empatia e tanto de outras coisas. Eu não sei se vocês sabem, mas a sigla L dentro do LGBT é uma das menos visibilizadas. Então, a gente tem muitas questões de machismo, de comportamentos abusivos. E a gente começou a se deparar com várias questões dentro do bloco sobre isso. Era para ser só festa, diversão, ensaios musicais, que a gente ainda não está num ponto musical muito bom. Mas aí a gente acabou caindo nisso e eu descobri que, na verdade, eu sou uma tia de escola. E eu tenho que dar bronca e acolher muitas meninas que eu nunca imaginei que fossem recorrer a mim, como pessoa com o meu privilégio branco e de classe média. Mas no fim das contas, eu sou muito grata e muito feliz por ter conhecido esse tanto de mulher caminhãozão, a mais linda de todas dali. E é muito bom trocar e conhecer experiências diferentes e sair da minha bolha, como eu falei, de menina branca, de classe média, e conhecer mulheres com histórias tão diversas e tão diferentes e tão sofridas, mas que resolveram se abraçar e caminhar juntas apesar de tanta dificuldade. Não é tão bonito assim quanto eu tô falando, é muito mais difícil. Mas ao mesmo tempo eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. Obrigada. Bom, 7 fatos de Wagner, um aplauso para ele. Boa noite, olha, eu não sou tão articulado, então eu vou fazendo do meu jeito aqui. Eu aprendi, eu fiz um curso da Hyper, né, na Suécia, então eu vou falar um pouco, 7 coisas sobre mim, 7 fatos aleatórios, não tem muito a ver com o curso, tem a ver com a minha vida lá. Então. Sou Wagner, de acordo com o censo, existem 125.368 Wagners no Brasil. Não é muito, mas é considerável. Eu sou um percentual de 0,07% do Brasil. Há 15 anos eu fazia a mesma coisa que eu faço hoje, só que eu fazia em BH. Hoje eu sou designer na RGA. No primeiro dia da Hyper eu tive que contar um fato bem marcante sobre mim, que foi meio embaraçoso, porque eu cheguei, saí de Belo Horizonte e fui para a Suécia, onde a cultura é completamente diferente, o idioma é completamente diferente, apesar do inglês que eu tinha dificuldade, e eu já tive que conversar com 60 pessoas e contar uma coisa super pessoal. Mas aí deu tudo certo, porque estava todo mundo super aberto a falar e estudar. Aí eu fiz um internship lá, depois de tantos meses de Hyper, e no meu último dia o diretor lá tal, me deu flores para despedir de mim, o que eu achei super fofo da parte dele, eu nem estava esperando, né? E aí com essas flores eu fui encontrar o Mané depois, eu acredito, no Craft Garden. Não sei, nesse dia eu fui com a flor para um bar, beber com meus amigos e tal. E aconteceu outro fato marcante, porque esse bar, na Suécia é o seguinte, se você bebe muito, ou você está agindo meio feliz demais, ou de qualquer forma estranha, se você está no bar, a pessoa pede para você retirar, né? E nesse dia eu estava com um buquê de flor, bebendo, felizão, aí o cara me tirou do bar, que eu estava lá, eu devia estar muito feliz. Pode ser muito feliz.
Voltar a estudar foi ruim, mas no final foi bom, assim. Tipo, apesar de tudo, assim, pô, já tenho experiência e tudo mais. Foi legal estar com uma galera que estava começando, gente que vinha de outros cursos e tudo mais, de todas as cidades. E às vezes era um pouco chato porque tinha pessoas assim que eram muito novas naquilo, queriam reaprender algo novo, aprender algo novo ou reaprender. E, poxa, uma mentalidade completamente diferente, né? De países diferentes, culturas diferentes. Às vezes era difícil, eu achava que eu estava muito à frente deles, e na final eu nem estava tão à frente. E eu aprendi que às vezes acelerar também é bom, assim, entender como é que é a lógica de pensamento das outras pessoas. Até hoje não caiu a ficha, porque eu acho que foi uma experiência tão legal, aí eu fico relembrando algumas coisas, assim, parece que é igual um filme, se você ver ele, rever várias vezes, você vai ver uma cena, uma fala super legal. Então, até hoje eu faço esse exercício. Eu gosto de correr, então assim, parece ser difícil correr no frio, lá era de -5 a 8. Quando estava -5, com neve, eu ia correr de boa, colocava roupa de frio, nem precisava ficar tão agasalhado, porque durante a corrida você esquenta, você sai tirando tudo, né? Então fica a dica para quem gosta de correr na rua. E quando fazia tipo 8 graus, eu já estava tipo quente, assim, dava para correr de camiseta normal. Não, é isso. Boas-vindas a Erika com seu dicionário vivo. Oi, gente, boa noite. Eu sou Erika casado com o Nó mesmo. Talvez por isso, eu desde pequena tenho uma paixão muito grande, que é a palavra. A palavra sempre foi algo muito importante para mim. Vocês olharam e acharam que era um bebê? Minha paixão, mas não é a leitura. Então, eu com 2 anos de idade, eu fazia minha mãe ler para mim os livros até eu decorar, porque eu queria que quando as visitas chegassem em casa eu dissesse, eu sei ler. E aí eu ia passando as páginas e as pessoas diziam, nossa, que menina inteligente, né? Isso foi me acompanhando, isso é presente na minha vida, na minha profissão. Eu sou antropóloga, sou editora. Mas eu, no ano passado, comecei uma homenagem à palavra, que eu estou chamando de experiência ou investigação transmídia. Essa homenagem à palavra é o dicionário vivo. Então eu estou vivendo uma experiência que é morar num país estrangeiro. Então o tempo todo lidar com isso que eu dominava tão bem, que era a palavra, de repente eu estou tendo que reaprender a me comunicar, né? E aí eu pensei, mas como eles se comunicam, né? Como eu vou descobrir um pouco mais de dentro isso? Então eu comecei a ir para os parques de Bogotá, que é a cidade onde eu moro, pregar um cartaz simplesinho, como um que eu tenho ali atrás, e perguntar para as pessoas, qual é a palavra que você mais escuta? Então as pessoas começaram a escrever para mim nos papéis as palavras que elas mais escutavam. E a partir daí eu fui criando um imaginário, uma memória, fui editando uma memória da cidade, que eu levei para digamos, objeto físico, que é um dicionário, né? Depois eu mostro para vocês. Complicado aqui. Esse dicionário traz as palavras que as pessoas mais escutam, com as fotografias. E além disso, a gente vai para o dicionário e começa a pesquisar o significado de cada palavra, mas você tem uma coisa ali que é o padrão, né? Eu queria ir além do padrão, eu queria saber qual é o nosso contexto. Então eu pedia para as pessoas me contarem histórias com as palavras e não o significado delas. Aí eu levo isso para o dicionário também, já num contexto mais transmedial. Então aqui, por exemplo, é o mapa. Aqui são lugares que eu fui em Bogotá para fazer a pesquisa, né? Aqui a gente começa a perceber como a gente fala mal, porque o que você mais escuta também é o que você mais fala, certo? Vai ficar mais na sua volta. Então, por exemplo, aqui num lugar super legal de Bogotá, que a galera mais fala é marica. Marica é uma palavra muito rasa para tudo que pode o espanhol, verdade? Então aí isso também me foi ajudando a fazer com que as pessoas parassem para pensar quais são as semânticas que elas estão oralizando, que mundo elas estão construindo com essas palavras, né? Aí tem outra interação no dicionário, que as
pode começar a entender, será que marica para ele significa o mesmo que marica para mim? Para mim me ofende um pouco, mas para ele pode ser que não. Então por essas histórias a gente vai aprendendo, né? Meu objetivo com o projeto é unir as pessoas e fazer com que as pessoas comecem a perceber que as palavras que a gente fala fazem o nosso mundo, que a gente é composto da comunicação. Se a gente usa muitas palavras negativas no nosso dia a dia fica feio. Se a gente usa palavras mais bonitas, a gente vai melhorando o nosso mundo, né? Então a pesquisa ajuda também a fazer essa reflexão. Aqui é a exposição do Dicionário Vivo, que a gente fez uma galeria lá. Aqui já estava todo mundo também fazendo muitas contribuições. E aí eu pergunto para vocês, qual palavra vocês escutam muito? Aí no final, quem quiser contribuir comigo, porque ele chama Vivo, porque ele não acaba nunca, como ele é feito com colagem, com papeizinhos, ele está sempre em permanente evolução. Então quem quiser contribuir comigo e escrever, depois eu vou fazer um mapinha da PPT Pare, qual é a palavra que se escuta muito por aqui, tá bom? Obrigada. Ubuntu? Maravilha. Deixa eu ver como é que vai funcionar. Acho que ele vai mesmo. Boa noite, gente. Um antropólogo, ele foi numa comunidade indígena fazer um experimento e ele reuniu um grupo de crianças e desenhou uma linha. Atrás dessa linha ele colocou as crianças em uma fila, na verdade uma fileira, né? Um do lado do outro, e do outro lado do campo ele colocou uma cesta com maçãs. E ele falou para as crianças, então a cesta está lá, quando eu falar já, vocês vão tentar chegar àquela cesta e quem chegar primeiro pode ficar com todas as maçãs. E quando ele falou já, aconteceu totalmente o contrário do que ele pensou. As crianças deram a mão e foram juntas até a cesta de maçãs. E quando ele foi perguntar, ele falou, poxa, eu deixei lá, quem chegasse primeiro ia ter a chance de ficar com todas, por que vocês não fizeram isso? E aí o menino respondeu para ele, Ubuntu, tio, sou o que sou pelo que nós somos. Então ele não poderia chegar até lá e deixar os amigos dele para trás, porque a felicidade dele dependia da felicidade dos outros. Legal. Gente, e foi a partir dessa ideia que a gente construiu um coletivo negro na universidade que eu fiz parte nos últimos anos, o coletivo Ubuntu. Né? Acredito que a universidade é um espaço ainda que ainda precisa, né, inserir as pessoas negras. Né? Historicamente a gente foi negado esse espaço, então mais do que necessário construir um coletivo para que a gente conseguisse valorizar a cultura da diáspora africana, né? Dentro desses espaços. Então a gente fez isso de várias formas. Né? A gente elevava a autoestima de nós mesmos, até acho que foi uma questão também muito pessoal, de que quando eu entrei na universidade eu não tinha essa identificação como homem negro, então eu conheci pessoas que me ajudaram com isso, então foi um processo conjunto de ajudar as pessoas e ajudar a mim mesmo. Então fizemos várias coisas, né? Eventos formativos, intervenções artísticas, grupos de estudos, empoderamento, então nos descobrimos e ajudamos as pessoas a se descobrir, ao mesmo tempo que a gente ocupava aquele espaço que não era nosso, mas que de fato precisava mudar. Então, a gente teve um cerimonial para começar isso tudo, então a gente trouxe as comunidades da cidade, como Hélio Procópio, 30 mil habitantes ali no Paraná, trouxemos eles para uma universidade que historicamente negava esse espaço para eles, então a gente pôde colocar dentro de um espaço, né, novamente negado, pessoas ali dentro para manifestar as suas expressões, etc. Então a gente começou com isso. Também é muito importante para mim esse evento, porque foi a primeira vez que eu tive coragem de expor as coisas que eu escrevo, as coisas que passam pela minha cabeça de uma maneira artística. Tem um processo difícil para mim, então para mim é muito importante. E a gente continua com esses trabalhos, um deles eu acho que eu tenho que orgulho é o Resistência e Prosa, que a gente tentava trazer temas importantes para essas pessoas, para que de certa forma a gente conseguisse se empoderar cada vez mais. Então, o tema 1 a gente falou sobre direitos, né? Então trouxe uma discussão sobre o Estatuto da Igualdade Racial. O segundo ponto é a discussão do que é ser negro, né? Ainda mais no Brasil com esse colorismo todo. Então a gente precisa explorar isso de uma maneira mais inteligente e entender que todos, somos parte de algo, né? E também eu acho muito legal que a gente falou sobre
racismo estrutural. Um amigo nosso conseguiu entrar em contato com um rapaz que faz um debate muito forte sobre isso, que ele estava na Alemanha, veio de férias para cá e a gente conseguiu levar ele para lá e foi uma discussão maravilhosa. E aí também foi a segunda vez que eu pude recitar uma poesia, então a minha questão artística está muito ligada com o coletivo. E a gente continuou trabalhando, né? Na Semana da Consciência Negra a gente desenvolveu uma semana, né, dentro da universidade também, que a gente chamou de Semanas Negras Raízes, e lá a gente trouxe vários segmentos, né? Então a gente teve uma batalha de rap, a gente teve palestras, a gente teve exposição de grafite, a gente tentou explorar o máximo que a gente podia da comunidade ali que estava presente, mas ainda não tinha visibilidade. E também, né, a gente não parava com os estudos, então começamos a estudar a literatura de pessoas negras para a gente cada vez mais se identificar daquilo que nos pertence, né? E também, reforçando, também construímos um grupo de capoeira e através deles conseguimos também aproximar pessoas que, por mais que não sejam negras, se identificam com a causa. Então a gente conseguiu trazer elas para dentro e discutir isso de igual para igual, que eu acho que é mais importante, né? E é isso, gente. Essa aqui é a forma do primeiro evento que a gente fez. Um pouco da galera que estava lá, foi muito importante para a gente e eu acho que isso vem até hoje colhendo frutos dentro da universidade. E aí eu sou o coletivo Ubuntu Negras Raízes, sou pelo que nós somos. Oi, gente, boa noite. Então, o tema que a gente escolheu falar. O tema que a gente escolheu falar foi organização. A gente estava muito em busca de algo que fosse comum tanto a mim, Renata, quanto a André. E a gente percebeu que a gente se preocupa muito em ser pessoas organizadas. E aí, a partir disso, trazendo para a nossa realidade, a gente lembrou muito daquela fala que as nossas mães costumam dizer, tipo, se eu for aí encontrar o que você está me pedindo, eu vou te dar um tapa. Então a gente pensou, putz, como que eu posso ser mais organizado e passar essas dicas para outras pessoas que querem ser organizadas também. Bom, então para poder explicar um pouquinho para vocês, dividir, compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu comigo, eu e a Rê, nós percebemos, né, que nós somos pessoas muito organizadas e eu aprendi a ser organizado, porque eu não sou uma pessoa organizada, na verdade eu sou bem bagunceiro e eu aprendi a me organizar assistindo o programa do Raul Gil, gente. Ele tinha um quadro no programa dele, onde era um reality show, acho que era patrocinado pela Bombril, onde empregadas domésticas competiam, e aí eram eleitas a mulher Bombril. E aí elas tinham que organizar ambientes em um curto tempo. Em um curto período de tempo. E aí eu gostava muito de assistir esse reality show, porque era uma da hora ver o progresso delas, tá? No final a mulher Bombril ganhava, aquela coisa. E aí eu percebi uma logística que envolvia um processo para você conseguir organizar as coisas mais rápido. E aí a primeira etapa desse processo era observe. O primeiro passo é observar o ambiente e identificar por onde será iniciado o processo de organização. Exemplo. A roupa suja acumulada pelo chão. Por meio da observação, você também pode identificar qual o local e o material preparado que será depositado. Então, vamos pensar que está todo mundo aqui com o quarto na maior bagunça. Aí você não acha nada, e aí você pergunta, mãe, onde é que eu coloquei, sei lá, minha meia? E aí ela fala, tá não sei na onde. Você vai lá, mãe, não tá aqui. Ela, mas se eu for aí, você vai ver. E observando, a primeira coisa que você tem que fazer para organizar esse ambiente é observar o que tem de errado e como você pode arrumar isso. O segundo passo que a gente percebeu que é importante é escolher um critério. Então, quando você vai iniciar uma organização, você tem que pensar qual que é o critério de organização que você está levando em conta. Então, no caso das roupas, você vai separar as roupas pela cor, pelo tipo da roupa, vai separar a calça de blusa. Então, estabelecer um critério é muito importante. O terceiro passo é a ação, né? Depois que você identificou os problemas e pensou nas soluções, você coloca a mão na massa, começa a dobrar as roupas e deixa o seu ambiente limpinho, cheiroso para a mamãe abrir a bolsa. E aí, o quarto passo que a gente pensa que é muito importante é sempre se
isso, obrigado. Se chama um pequeno encontro com a gente. Então, um pequeno encontro de cada um de vocês com vocês. Então, o único que eu preciso é saber se vocês topam seguir algumas pequenas instruções ao longo desses 3 minutos. Topam? Sim. Tudo bem. Deixem tudo no chão. Ah, desculpa, vai ter que deixar a cerveja também. E senta confortavelmente com os dois pés no chão. Não precisam estar juntinhos. E só a coluna reta. Só isso que eu peço. E depois faz assim, bem suavezinho. Levanta teus ombros. E roda para trás e deixa cair, assim, gostoso. E as mãos bem pesadas no colo. Agora inspira bem longo e profundo pelo nariz. Ao exalar, fecha os olhos. Não tenha medo, só curtindo. Fecha. Inspira de novo, longo, lento e profundo. E exala. E ao exalar, solta um pouquinho mais teus ombros, solta teu queixo, solta a testa. Em definitiva, solta tudo aquilo, toda aquela tensão que não precisamos nesse momento. Solta, inspira de novo, expira longo, lento e profundo e solta ainda mais. Agora, inspira, sente teus ombros e ao inspirar, levanta os ombros até as orelhas. Vai, levanta tudo o que você puder sem levantar teu queixo. Levanta, gruda teus ombros lá em cima, segura o ar e sente teus pés no chão. E agora solta bruto e exala. Inspira, levanta tudo o que você puder. Sente tuas escápulas, sente como os ombros estão perto das orelhas, solta. Última vez, inspira. Enche teus pulmões e solta. Agora leva teu queixo ao peito e vamos rodar a cabeça para a direita 2 vezes. Orelha direita, depois orelha esquerda, ombro esquerdo, peito. E inspira ao começar o ciclo. Sente todos esses pontinhos de tensão se dissolvendo. Faz mais uma vez até. E solta teus ombros. Checa que teus ombros estejam soltos. Ao chegar ao peito, começa para o lado contrário. Orelha esquerda, ombro esquerdo, roda a cabeça, solta os lábios, os olhos, a testa. Inspira ao começar o círculo. Isso. Inspira, olha para frente. Exala, alonga tuas mãos para cima, bem alto, separa costelas do quadril, alonga, estica tudo que você puder. E agora você vai sacudir as mãos, como se você tivesse água e quer tirar. Agora sacode teus cotovelos, inclui teus ombros, eu quero ver os ombros molinhos, isso. E agora se prepara, pode abrir os olhos, sacode para a esquerda, sacode para a direita, sacode para frente, inspira. Estica as mãos para cima, separa os dedos e agora sim fecha teus olhos de novo. Traz as mãos juntas devagar, sente as palmas vazias. Sente quando uma toca em outra, desce pelo centro do rosto. Faz uma paradinha no centro do coração, inspira. Expira, relaxa ombros, queixo, testa. Desce as mãos no colo. E fica aí um instante. Os olhos fechados, ombros relaxados, sentindo as mãos no colo, os barulhinhos, os pés no chão. Inspira bem profundo, exala, bem devagar vai abrindo teus olhos agora. Bem-vindos de volta. E agora vocês irão se cumprimentar como se fosse a primeira vez que vocês se veem. E se não se conhecem, fala teu nome. Então, cumprimenta todo mundo. Bom, boa noite, pessoal. Pode ser? Fala, Nisa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Cadê a força, pessoal? Boa noite! Boa noite! Nossa, tudo bem, gente?
lisonjeados de estar aqui nessa noite apresentando um tema muito legal, muito divertido. Tivemos nosso relaxamento, nossa inspiração, controlamos nossas emoções e agora vamos chacoalhar, né? A gente, como os dois grupos que apresentaram, procuramos alguma coisa que tínhamos em comum e vimos a dança, que ela nos traz felicidade. Foi. Aí perguntamos pra nós por que nós dançamos. E o engraçado é que saíram essas duas frases que se completam. Ele falou uma, eu falei outra. Fala tu. Sinto uma boa energia dentro do meu corpo, me contagiando e me deixando feliz. Eu me sinto eu. O único momento que eu consigo sentir algo e sentir muito forte. E pra vocês, o que significa dança? Por que vocês dançam? Rápido, uma resposta bem rápida. Alegria. Alegria, o que mais? Energia. Energia, o que mais? Vamos lá, Prazer. Estilo. Isso, Extravasar. Sedução. Liberdade. Exatamente. É uma forma de expressão. E é o nosso momento de alegria, é onde está a nossa tristeza. Então, tipo, tudo tá na dança. A gente dança na balada dos amigos, a gente dança sozinho no quarto. Então, tipo, tudo pode ser dançado. E não existe coreografia para dançar, gente. Nós sabemos muito bem disso. Quando toca aquela música preferida, a gente fica com o quadro, eu não quero dançar. Por favor, né, gente? Naquele ritmo, naquela hora, naquele embalo, o que vale é a nossa felicidade, o que vale é extravasar, não é verdade? Aí, tipo, nós vamos deixar as pessoas que querem uma música, qualquer música aleatória. Se as pessoas querem uma música, Isso. fala uma música aí, galera, coloca no Spotify. A música. Justin Timberlake. Quem está Quando o caminho tá de sonho. Coloca a primeira. Isso, a terceira, Vamos lá, vamos todo mundo levantar. Vamos lá. Então agora para fechar, vamos com Manu e o dia que Werner Herzog comeu seus sapatos. Então, um aplauso para o Manu. O Herzog é um dos meus maiores ídolos. Ele dirigiu mais de 70 filmes. Quem conhece o Herzog? Mas, enfim, acho que até o fim vocês vão memorizar, porque eu vou falar bastante dele e esse é o objetivo. E ele dirigiu mais de 70 filmes e ele, eu acho que é o único diretor que filmou em todos os continentes, incluindo a Antártica. Ele filmou voos ativos com 70 anos de idade. E ele tira selfies com os selvagens. Ele é aquele esse tipo de pessoa. Nada impede o Herzog de fazer um filme. E sim, o Herzog come seus sapatos.
Aaron Morris é uma espécie de pupilo, um outro diretor de cinema que eu gosto muito, e ele vivia reclamando que não conseguia fazer seus próprios filmes. E o Herzog, ele reclamava, é muito caro, ou não tenho câmera, não consigo autorizações. E o Herzog, como seu mestre, falava, não, faça um filme sem dinheiro, roube uma câmera, falsifique autorizações. Essa é a mentalidade do Herzog, é assim que o Herzog, é assim que ele conseguiu fazer 70 filmes. E ele fez uma provocação de mestre, ele falou numa ligação, ele cansou das reclamações do Aaron Morris, ele falou, cara, se um dia você parar de reclamar e fizer um filme, eu vou comer meus próprios sapatos. Ele fez uma promessa. No dia seguinte, o Aaron Morris começou a produzir seu filme. Esse filme foi lançado em 78, que é Gates of Heaven, que é um filmaço. E o Herzog comeu seus sapatos. Ele foi lá, temperou com alho, cebola, pimenta, colocou numa panela, cozinhou com gordura de pato, e ele cortou com uma tesoura em pedacinhos. E ele foi para uma plateia de estudantes e cineastas e comeu o sapato na frente das pessoas. Ele não comeu a sola, porque ele falou que quando você come o frango, você não come os ossos. Então ele acabou de comer a sola, mas ele comeu tipo o resto da moda inteira. E ele, quando ele comia, ele falava algo do tipo, eu estou fazendo isso por uma plateia como uma forma de encorajamento para jovens cineastas. Ia lá e comia um pedaço. Aí ele falava, se vocês estão assustados em começar um filme e não têm coragem, vocês podem seguir isso como exemplo. Ia lá e comia outro pedaço. Se você não tem uma câmera, roube uma câmera. Ia lá e comia outro pedaço. E assim ele comeu o sapato dele, pedacinho por pedacinho. E a conclusão é que eu queria estar nesse dia. E sim, um dia eu quero comer meus próprios sapatos. Porque o Herzog come seus sapatos. Chegou, Sérgio, muito bom, que bom te ter aqui. Quanto? 3 ou 5? 3, né? Boa noite, cheguei agora aos 44, já chego na adrenalina. Essa imagem é a tradicional do Morpheus, do Matrix, pílula vermelha ou pílula azul. Então acho que a gente está, estou em quadro aqui, a gente está diante de uma escolha nesse momento. Então pode passar a próxima. Não é essa não. Essa, passa para outra. Essa é uma bola perfeita gerada por computador. Essa é a pílula azul. Então a gente está diante desse momento de inteligência artificial, singularidade. A inteligência artificial alcança a inteligência humana em alguns anos. Volta na anterior. Acabou, são só essas duas bolinhas. E essa bolinha é a bola de massinha vermelha que eu brinquei com meu filho. Então, a gente está nesse momento da valorização da tecnologia, do conhecimento, mas ao mesmo tempo da experiência e da humanidade. Então a gente está nesse momento em escolher entre tecnologia e humanidade. E eu acho que isso aqui diz muito mais para mim. Volta vermelhinho. Desculpa. A bolinha de massinha é uma experiência que eu tive com meu filho. Então isso diz muito mais pra gente do caminho que a gente deve seguir. Então a gente está num momento de muita angústia de saber se a gente vai ser substituído por máquinas. E eu acho que o caminho que a gente tem que seguir é o da humanidade, é dos relacionamentos afetivos, é da humanidade. Então esse é o ponto que eu queria levantar. Então vamos valorizar como a Hyper as experiências, os momentos afetivos, porque todo o resto a gente
vai acabar delegando para as máquinas. Então acho que a grande solução é essa valorização, a adoção da criatividade e dos relacionamentos humanos. Então era isso aí. Então, gente, maravilha. Vocês sabiam que a internet está doente? Tinham suspeitas? Quais poderão ser as doenças da internet hoje? Influencer, não vou dizer uma doença. Fake news. Que mais? Fake news. Que mais? Bolhas. Concentração. Pessoas mal intencionadas. Pessoas mal intencionadas. Oi? Sim, exatamente. A internet está doente. E está doente, eu quero falar para vocês das principais doenças que tem a internet hoje. Porque nós também, que estamos no nosso dia a dia com a internet, precisamos velar porque a internet continue sendo saudável, beleza? Está em inglês, mas eu vou ajudar para vocês a traduzir. Mas a primeira delas é: internet é segura? Privacidade e segurança. Vocês cuidam dos seus dados? Vocês cuidam da informação pública que colocam na internet, verdade? Internet cada vez mais tem se tornado um espaço muito inseguro, certo? E cada vez mais vemos crises nas quais vendem nossos dados, nas crises, por exemplo, da Cambridge Analytica, onde, sem saber, pues estávamos sendo monitorados e no final das contas nossos dados estavam sendo capitalizados. Então devemos velar para que a internet seja cada vez mais um espaço privado, seguro e onde nossos dados valem. E nós, como usuários, devemos brigar para que nossos dados sejam cada vez mais seguros. A segunda, apertura. Apertura significa a capacidade que nós temos hoje de remixar a internet. A capacidade que temos hoje, a partir da apertura, de como se fosse uma pecinha de Lego, desmoronar ela e armar ela de novo, não? Apertura significa que a internet vai ser cada vez mais valiosa na medida em que o que coloquemos nela possa servir para todo mundo. Então, apertura. Outra muito importante: quem é bem-vindo hoje na internet? Inclusão digital. Sabiam que a metade das pessoas estão sem acesso à internet no mundo? Nós somos uns afortunados, mas temos 3,5 bilhões, 4 bilhões de pessoas no mundo que ainda não estão conectadas à internet. E precisamos que a internet esteja cada vez mais aberta para muitas mais pessoas. O quarto, quem pode se dar bem na internet? Uma das principais coisas que acontecem hoje é que nós passamos de ser consumidores, adivinhem para quê? Para produtores. E isso significa que precisamos de novas skills, precisamos basicamente de tornar a internet uma ferramenta que nós podamos usar para ser criadores, para que nós possamos tirar toda a máximo potencial da internet, para ir muito além dela, para poder remixar ela e para poder usar todos os benefícios que ela traz. E quem controla a internet hoje? Quem controla a internet? Mas hoje em dia, quem controla a internet? Algum palpite de quem controla a internet hoje? São pouquíssimas. Trump pode controlar a internet. Ele pode ter um botão para acabar com a internet. Google, Facebook, certo? Amazon. Poderíamos contar com os dedos da mão quem controla a internet. Então, isso nos leva a esse elemento importantíssimo que é a descentralização. A internet precisa evolucionar para uma internet descentralizada, uma internet onde todos nós possamos tirar o maior proveito dela e onde todos nós consigamos também acabar com as estruturas de poder que existem hoje no mundo. Vemos exemplos como as tecnologias blockchain, que, por exemplo, estão acabando desde os bancos até as estruturas dos governos, não? Então, precisamos velar para que essa nova geração de aplicações da internet pues, sejam mais descentralizadas. Gente, a internet está doente, precisamos velar para recuperar o controle dela e para recuperar a origem e o rumo principal que ela teve. Muito obrigado.